esse texto e também compartilhe as escrituras com quem está mais próximo de você, caso alguém do seu lado não tenha o texto, para que ouça a leitura, acompanhe e também aprenda dos preceitos e decretos do Senhor Deus. Diz assim o texto: Salmo de Davi, ao mestre de canto, Salmo de Davi. Em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça. Inclina-me os ouvidos. Livra-me depressa. Ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Por causa do teu nome, tu me conduzirás e me guiarás. Tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Nas tuas mãos entregue o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Aborrece os que adoram ídolos vãos. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias da minha alma, e não me entregaste nas mãos do inimigo. Firmaste os meus pés em lugar espaçoso. Compadeceste de mim, Senhor, porque me sinto atribulado de tristeza, e os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos. Debilitar-se-á a minha força, por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos. Os que me veem na rua fogem de mim. Estou esquecido no coração deles, como um morto, sou como um vaso quebrado, pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados conspirando contra mim. Tramam tirar-me a vida. Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse, tu és o meu Deus. Nas tuas mãos estão os meus dias. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo. Salve-me por tua misericórdia. Não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei. Envergonhados sejam os perversos, emudecidos na morte. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam insolentemente contra o justo, com arrogância e desdém. Como é grande a tua bondade, que reservaste aos que te temem, da qual usas perante os filhos dos homens, para com os que em ti se refugiam. No recôndito da tua presença, tu os expoderás. Das tramas dos homens, no esconderijo os ocultarás, da contenda de línguas. Bendito seja o Senhor, que engrandeceu a sua misericórdia para comigo, numa cidade sitiada. Eu disse na minha pressa, estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplice voz, quando clamei por teu socorro. Amai o Senhor, vós todos os seus santos. O Senhor preserva os fiéis, mas retribui com largueza ao soberbo. Sede fortes, e revigore-se o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Senhor, esta é a tua palavra, que é viva e é eficaz, inerrante, infalível, autoritativa sobre nós. Nós somos aqui o teu povo. E neste momento do culto, Pai, agora que nós nos calamos diante do Senhor para ouvir a voz do Senhor, porque em outrora já falamos a Ti da Tua autoridade, reconhecemos o nosso pecado, bendizemos o Teu nome e louvamos porque o Senhor tem sido fiel para conosco. Mas agora, Senhor, é o momento de nos calar para ouvir o Senhor, para ouvir o pastoreio do Senhor. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de mim, Senhor. Não permita, Pai, que eu seja instrumento para desviar os teus filhos do ensino da tua palavra. Assim eu te peço, Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém.
Meus irmãos, vivemos numa cultura de ansiedade. Vivemos numa cultura não somente de ansiedade, mas de pânico moral, de sofrimento psicológico. E o que mais, irmãos, nos assusta nesse cenário que vivemos de ansiedade, pânico moral, de sofrimento psicológico, e o que mais nos assusta não é o mundo estar assim, uma vez que as Escrituras nos diz que o mundo jaz no maligno. O que nos espanta é a igreja estar assim. O que nos espanta são ver homens e mulheres que professam a fé em Cristo Jesus correrem para o mundo em vez de correrem para Cristo quando estão aflitos e abatidos. O que nos espanta é ver a igreja de Cristo sabendo que Ele é a rocha, que Ele é o socorro bem presente na angústia, que Ele é a força daqueles que esperam nele, correrem para o mundo e buscarem os encantos do mundo e o pseudo poder do mundo para sustentar a sua própria vida e o seu próprio prazer. A vida cristã, queridos, é muitas vezes marcada por pressões intensas, sim, outrora externas, outrora interna. Vivemos em um mundo, sim, caído, em constante conflito, onde até mesmo os servos de Deus, e diga-se de passagem, enfrentam zombaria, traição, injustiça e medo. Mas, meus queridos, o que nós não podemos perder como foco, como alvo da nossa vida em Cristo Jesus, é saber que o Senhor é o nosso refúgio. Quando olhamos esse salmo, o Salmo 31, meus irmãos, é um grito da alma em angústia. O Salmo 31 também é a proclamação da fé em meio à perseguição. O Salmo 31 é a oração do justo, cercado de inimigos, mas firmado naquele que é poderoso a saber, o Senhor, o nosso Deus. O Salmo 31, irmãos, ele nos leva para o coração de Davi. E em um desses momentos, nós podemos perceber que o Salmo 31, ele nos ensina como crente fiel, pode buscar refúgio em Deus, quando tudo parece desmoronar. O Salmo 31, meus irmãos, é como se o salmista estivesse lutando consigo mesmo e registrasse em suas palavras, registrando em suas palavras o desespero que ele passa, mas também o cenário da alegria, o cenário do desânimo para o cenário da esperança, o cenário da fragilidade para o cenário da escuridão e da luz e da alegria. O Salmos 31, meus irmãos, olhando para a pessoa do salmista, que é Davi, ele não somente sinaliza o que está acontecendo, mas ele também nos mostra o que Deus pode fazer. O Salmo 31, meus irmãos, ele é o mais longo da maioria dos que o antecedem. Ele só fica realmente atrás do Salmo 18 e 22, mas o Salmo 31 tem uma distinção interessante. Ele é um salmo de confiança que surge a partir de um lamento espiritual e individual. E qual é o ponto do Salmo 31? É que o Salmo 31, meus irmãos, é o salmo que apresenta um homem sob pressão. Davi estava vivendo os dias de enorme pressão. Aliás, é o tom do salmo. O tom desse salmo, ele é marcado por causa desse tom de pressão que ele passa. É tão verdade isso que James Boyce, quando vai comentar esse salmo, ele chega a dizer que os seus leitores, e ele vai citar Jonas, Jeremias, Jesus e até mesmo o próprio Davi no Salmo 73, ele vai falar desse tom. Vejam, no verso 6 do Salmo, olha o que diz Davi: aborreces os que adoram ídolos vãos, eu, porém, confio no Senhor.
E aqui, meus irmãos, nós podemos olhar que essa passagem citada por Davi é a passagem citada por Jonas quando ele está no ventre do peixe. Ele vai chegar a dizer, naquele contexto de Jonas 2,8, em vão, a idolatria ela é vã, pois ela nos afasta do Deus que é rico em misericórdia. Jonas usa o mesmo texto para usar aqui no Salmo. Jeremias, ele vai usar o que se encontra no verso 13, quando há muitos boatos de terror a respeito dele. Olha o que ele vai dizer no verso 13, é dito: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Jeremias vai usar esse texto, usando pelo menos 3 vezes, em Jeremias capítulo 20, no verso 3, e depois no verso 20, e depois no capítulo 46, no verso 5. Jeremias vai citar essa mesma passagem quando ele está cercado e quando ele está passando por pressão. E meus irmãos, em Lucas capítulo 24, ou melhor, no capítulo 23, no verso 46, nós encontramos o próprio Senhor Jesus citando uma das palavras de Davi, no verso 5 do Salmo 31, que diz: nas tuas mãos entrego o meu espírito, tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. É lógico que nós sabemos, irmãos, que essa passagem que o próprio Senhor Jesus usa, quando a gente olha, ele vai dizer: nas tuas mãos entrego o meu espírito, mas Cristo não vai dizer tu me remiste, porque Cristo não precisava ser remido. Davi sim precisava ser remido, e por isso Davi vai dizer: tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Então, meus irmãos, o Salmo 31, ele é um salmo extremamente de pressão, mas é um salmo também de confiança. É um salmo onde Davi conhece o seu Deus. É um salmo onde nos chama a confiar no Senhor, o nosso Deus. O próprio salmista Davi, no Salmo 71, do verso 1 ao 3, ele vai usar essas mesmas expressões que nós encontramos do verso 1 ao 3 do Salmo 31, quando ele vai dizer: em ti, Senhor, me refugio, não sejas eu jamais envergonhado. Então, meus irmãos, a pergunta que nós podemos fazer nesta noite é: qual é a situação de Davi, então, a escrever este salmo? Um ponto que nós devemos deixar claro é que nós não sabemos o contexto desse salmo. Nós não sabemos se esse salmo foi escrito por Davi quando Saul o perseguia. Nós não sabemos se esse salmo foi escrito por Davi quando ele estava no seu deserto. Nós não sabemos se esse salmo foi escrito por Davi quando Absalão quis tomar o trono e quando ele teve que fugir. Nós não sabemos o contexto desse salmo. Mas, meus irmãos, ainda que a gente não saiba o contexto desse salmo, Davi, de maneira muito sábia, ele vai trazer para nós, ele vai descrever a sua situação. E esse é o ponto importante, que embora ele não nos informe diretamente em que momento de vida ele está vivendo, quando ele escreve esse cântico, o seu próprio conteúdo, ele vai revelar para nós indícios da sua circunstância. Por isso que é interessante olhar que este salmo, esse salmo de caráter muito específico, ele é muito mais do que o retrato de uma alma em aflição. Ele é um salmo que mostra como deve se comportar aquele que está em aflição. Então vamos ver alguns pontos. No verso 1, irmãos, nós encontramos o salmista Davi dizendo o primeiro quadro da sua situação. E no verso 1 nós encontramos esse homem aqui que escreve esse salmo com vergonha pública. Veja o que diz o verso 1: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. No verso 17 nós podemos ver que ele repete a mesma tônica. Ele diz: olha, não seja eu envergonhado, Senhor, pois te invoquei, envergonhados sejam os perversos. Então, meus irmãos, Davi, a primeira coisa que nós podemos perceber, que Davi, a situação de Davi era uma situação de risco e que trazia para ele uma vergonha pública. Possivelmente Davi tinha um temor de ser exposto à vergonha.
Davi, possivelmente, ele vai buscar ali o refúgio do Senhor, porque parece que ali as pessoas que estão ao seu redor estão fazendo escárnio da sua pessoa, estão zombando dele, e Davi está assim, envergonhado. Ele está dizendo: Senhor, não seja eu envergonhado. E por que, irmãos, Davi pede isso? Porque ele está com o temor do Senhor, querendo servir a Cristo, e as pessoas estão fazendo escárnio dele, por ele estar servindo a Cristo. Então ele pede: Senhor, não permita, não deixe que eu seja envergonhado, quando eu estou te servindo, irmãos. E veja a preocupação de Davi, irmãos, é uma preocupação que deve nos calar agora, porque, meus irmãos, nós temos vergonha daquilo que a pessoa, por exemplo, uma pessoa veste. Nós temos vergonha e devemos ter realmente algumas vestimentas que nos traz constrangimento. Nós temos vergonha do que vão pensar da gente, do cabelo, da roupa, da casa, do carro, mas nós não temos vergonha, irmãos, do nosso testemunho. Nós não temos vergonha de dar mau testemunho diante dos outros. Nós vivemos uma vida de pecado, de desobediência, estamos desonrando o nome do Senhor Deus e não temos vergonha disso. E Davi diz: Senhor, não sejas eu jamais envergonhado, não sejas zombado, porque eu te sirvo. E nós temos medo, irmão, de sermos zombados, porque servimos o Senhor. Por isso que às vezes temos uma vida na igreja e temos uma vida fora da igreja. É por isso que, irmãos, há uma instrumentalidade das mídias que é importante para nós. Talvez eu vou escandalizar os irmãos, mas é porque algumas pessoas que a gente vê na igreja, às vezes nas mídias, ela é outra pessoa. Davi diz: eu não quero ser envergonhado, não permita que eu seja envergonhado, porque eu amo o Senhor. A segunda coisa, irmãos, que Davi está, a situação de Davi também, é a sensação que ele tem de estar numa prisão e estar cercado de armadilhas. Porque olha o que diz o verso 2, ele diz: inclina-me os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima, que me salve. E no verso 4, ele vai dizer o seguinte: tirar-me-ás do laço que as ocultas me armaram, pois tu és a minha fortaleza. Irmãos, Davi, ele está tendo a sensação de que ele está numa prisão, numa armadilha. Ele se sente encurralado, como alguém que caiu numa armadilha preparada às escondidas. Ou seja, Davi está se sentindo perseguido, Davi está se sentindo traído, há uma conspiração. Davi não tem paz, porque para onde ele olha, ele tem um cenário de que as conversas, do que o ambiente é uma armadilha para ele, e isso lhe traz pressão. Mas, meus irmãos, Davi não somente tem o risco da vergonha, nem a sensação de prisão, mas Davi também passa uma profunda aflição física, emocional e espiritual. Porque, meus irmãos, ele diz no verso 1, ele vai dizer, olhando o verso, ele vai dizer, desculpe, no verso 9, olha o que ele vai dizer no verso 9, ele vai dizer: compadece de mim, Senhor, porque me sinto o quê? Atribulado, de tristeza, os meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Irmãos, ele vai falar, olha, ele está passando por uma angústia física, emocional e espiritual. Ele diz: eu estou angustiado, e ele vai citando, veja, compadece de mim. A palavra traz a mesma ideia, numa outra tradução: eu estou angustiado, Senhor, porque eu me sinto atribulado. Porque, Senhor, eu estou tomado de tristeza, os meus olhos se consomem, a minha alma e o meu corpo também. Davi está vivendo, meus irmãos, Davi sente uma dor holística. Ele vê que a mente dele está cansada, há uma perturbação que incomoda o seu espírito, e o seu corpo, irmãos, está quase colapsando. Porque, meus irmãos, quando a mente não está boa, quando não há um crescimento espiritual, há um afastamento de Deus, e queridos, nós vamos colapsar, porque o corpo não vai reagir,
É por isso que muitas vezes encontramos salmistas dizendo assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Porque traz um abatimento. Davi está sentindo essa pressão e Davi está angustiado. Ele usa a expressão atribulado. A coisa não é fácil. Ele está vendo esse cenário de dificuldade. Mas, meus irmãos, há um outro cenário aqui de Davi, que é de um sofrimento, irmãos, que aos olhos de Davi é duradouro. Porque olha o que diz o verso 10, ele vai dizer: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemidos, e debilita-se a minha força, por causa da minha iniquidade. Irmãos, Davi, ele sente que o sofrimento dele é algo duradouro. Ele vai dizer: não é algo momentâneo. Ele diz: gasta-se a minha vida na tristeza. Ele diz: os meus anos são em gemidos, e a minha força vai se debilitando. Irmãos, a tristeza de Davi é tão grande que ele tende a chegar ao ponto de dizer: olha, Senhor, ela é duradoura, ela não é momentânea. Nós vimos na semana passada ele mesmo dizendo, numa perspectiva de que eu posso chorar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Agora nós encontramos o mesmo autor dizendo: olha, está difícil, parece que não para, parece que não tem fim, eu estou me cansando, os meus anos estão passando, e isso tudo está sobre mim. Mas, meus irmãos, Davi também tem um outro cenário que lhe traz preocupação e dor à sua alma. E aí, meus irmãos, que é uma característica de Davi, é a consciência do seu próprio pecado. Olha no verso 10, na parte B, veja o que ele vai dizer: debilita-se a minha força. Veja, irmãos, não é por causa do outro, é por causa da minha iniquidade, e os meus ossos se consomem. Embora, irmãos, Davi não diga aqui qual é o seu pecado, Davi não diz qual é o contexto desse pecado, mas Davi reconhece a sua culpa. Ele entende que a parte da sua dor também não é só por aqueles que podem lhe causar vergonha, por aqueles que o perseguem, ou por causa de um cenário desfavorável, mas ele entende também que é por causa do seu próprio pecado. E, meus irmãos, o nosso pecado, ele nos debilita. O nosso pecado, ele consome, como diz Davi, usando aqui a figura, meus ossos se consomem. Se você olhar, logo depois, a posteriori, no Salmo 32, ele vai dizer que enquanto ele calou seus pecados, ele vai dizer que envelheceram os seus ossos, pelos seus constantes gemidos todo dia. Irmãos, era um cenário difícil para Davi. Mas ainda não para por aí, porque olhando o verso 11, ele ainda vai acrescentar ainda mais a dor que o incomoda, que ele vai dizer que há uma rejeição social sobre a pessoa dele, acompanhado de uma difamação. Porque olha o que diz o verso 11: tornei-me opróbrio para todos os meus adversários, espanto para os meus vizinhos, e horror para os meus conhecidos, e os que me veem na rua fogem de mim. A sensação, meus irmãos, de uma rejeição. E aqui, meus irmãos, percebam que não é uma rejeição qualquer. Nós podemos dizer assim, até é normal os adversários rejeitarem. Mas, meus irmãos, não é só isso. Ele vai dizer: os vizinhos se espantam. O horror, eu passo o horror pelos meus conhecidos, e os que me veem na rua fogem de mim. Davi se sente só, meus irmãos. A situação de Davi é que as pessoas o evitam, zombam dele. Ele se sente como um vaso quebrado, ele se sente como alguém inútil, ele se sente como alguém esquecido, ele se sente como alguém desprezível, porque até seus amigos viram as costas para ele. Mas, meus irmãos, ainda tem mais um ponto. E nós podemos olhar no verso 13. É a perseguição mortal. Porque no verso 13 ele diz assim: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror por todos os lados.
conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Meus irmãos, agora há uma perseguição mortal. A situação chega ao extremo. As pessoas querem matar a Davi. Há uma conspiração real contra a pessoa deste homem. Meus irmãos, o que você diria nesse cenário? Quando um chefe no seu trabalho te persegue, o que você faz? Quando as pessoas que você considerava seus amigos lhe viram a face, o que você faz? Meus irmãos, enquanto nós olhamos para Davi, nós podemos ver que esse cenário todo leva Davi a ter aquilo que se espera de quem está sofrendo: conclusões apressadas. Porque olha o que diz o verso 22. Olha o que Davi vai dizer, irmãos. Eu disse na minha prece: estou excluído da tua presença. Não obstante, ouviste a minha súplica e voz. Irmãos, Davi vai chegar ao ponto de dizer, ele vai fazer uma conclusão de todo esse cenário. Ele vai dizer: eu fui abandonado pelo Senhor. É um homem, irmãos, semelhante a nós. Ele vai dizer: eu disse na minha pressa, estou excluído da presença do Senhor. Em meio à aflição, Davi pensou que Deus o havia abandonado. Em meio à aflição, ele tem um sentimento comum daqueles que sofrem as perseguições, o seu pecado, a angústia, a rejeição de que foi abandonado. Mas, meus irmãos, Davi diz, e aqui é um ponto, irmãos, que nos chama a atenção. Ele diz: eu disse na minha pressa. E, meus irmãos, isso deve nos chamar a atenção. Ele diz: eu disse na minha pressa, estou excluído da presença de Deus. Mas, meus irmãos, quando Davi volta a si e começa a pensar no Senhor, e não é apressado nas suas conclusões, nós podemos fazer a seguinte pergunta: o que Davi então faz no meio dessa dor? E aí, meus irmãos, parece que o quadro muda. Porque apesar de tudo, Davi, ainda que ele diga que na sua prece, é interessante observar, ele diz: foi na minha prece eu disse isso. Mas quando ele para, meus irmãos, veja o que ele vai fazer para pastorear a sua própria alma. Primeiro, vamos dizer no verso 1, a primeira afirmação que ele faz, ele vai, no verso 1, ele vai dizer para nós: em ti, Senhor, me refugio. A primeira verdade que Davi faz, irmãos, para se pastorear, é voltar-se para Deus. Ainda que na pressa ele tenha dito, os irmãos ouviram agora eu concluindo, na pressa ele tenha dito: eu fui excluído, Deus não me ama mais, mas ele volta. Ele vai dizer: em ti, Senhor, me refugio. Meus irmãos, a situação de Davi era de pressão tremenda, mas isso não impede, irmãos, dele abrir os lábios e o coração e dizer: em ti, Senhor, me refugio. Veja, irmãos, Davi começa com fé. Apesar da dor, e aqui eu estou falando que é fé, porque ele está dizendo: olha, em ti, Senhor, me refugio. Ele vai pedir: não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina os ouvidos, livra-me depressa. Mas ainda, irmãos, ele não aconteceu, mas ele vai se refugiar no Senhor. Então Davi, ele começa agora a um anúncio de fé. Apesar da dor, ele vai dizer para mim e para você que Deus é o lugar de segurança no meio do caos. Deus é o refúgio, Deus é a fortaleza no contexto da angústia. Meus irmãos, quando nós estamos sob pressão e sob angústia, nós temos a tendência, na nossa pressa, na nossa pecaminosidade, abandonar a Deus, abandonar a palavra, abandonar a igreja, abandonar os meios de graça. Davi disse: na minha pressa eu cheguei a pensar que Deus tinha me abandonado. Mas, irmãos, veja o que ele nos ensina: ainda que houvesse pressa, ele para e diz: o Senhor é o meu refúgio. Irmãos, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nós devemos sempre lembrar: Deus é o nosso refúgio. A segunda coisa que Davi nos ensina é que o Senhor não é somente o refúgio, Ele é o castelo forte e a sua cidadela.
No verso 2 e no verso 3 ele diz: inclina os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. E ele vai dizer no verso 3: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Irmãos, percebam, Davi, ele começa a falar, e ele vai agora usar uma expressão que é de militar, uma expressão de um guerreiro, daquele que sabe que vai lutar, e ele vai usar aqui dizer: o Senhor é a minha proteção. E meus irmãos, Deus é proteção contra os ataques, porque nós podemos perceber, ele vai dizer: olha, livra-me por causa da tua justiça, inclina os ouvidos, livra-me depressa, ser o meu castelo forte, cidadela fortíssima. Irmãos, e aqui é um cenário de batalha. Davi diz: Senhor, nesse cenário, seja o Senhor o meu castelo forte. Nós acabamos de cantar o hino, irmãos, de Martinho Lutero, e nós sabemos que Martinho Lutero escreveu esse hino num cenário de que ele precisava que o Senhor fosse o seu castelo forte. E ele diz: castelo forte é o nosso Deus. E ele usa expressões que Davi usa aqui: espada e escudo. O Senhor é o nosso castelo forte. Muito bem, como é que ele continua tratando a sua pressão? Ele vai dizer ainda que o Senhor é a justiça salvadora dele. Porque, meus irmãos, Davi confia, no verso 1 ele vai dizer: em ti me confio, em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça. Meus irmãos, Davi confia que a justiça de Deus o livrará. Não são seus méritos, não é o seu plano, mas é a justiça de Deus que vai salvá-lo. Irmãos, nós somos uma geração carente disso. Nós somos uma geração que não sabe mais o que é confiar na justiça de Deus. Nós queremos lutar pelos nossos direitos, nós queremos lutar com bravata sobre questões que só o Senhor pode nos defender. Davi diz: Senhor, tu és a minha justiça, tu sabes que eu quero te servir, tu sabes que eu quero te honrar, eu não quero ser envergonhado, então me livra por tua justiça. Mas Davi não para aí, meus. Quando a gente olha mais adiante, ele vai dizer: tu és o meu guia fiel, por causa do teu nome. Irmãos, que coisa linda. Ele diz assim no verso 3, olha o que ele vai dizer: porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome. Irmãos, que expressão linda. Por causa do teu nome, tu me conduzirás. Meus irmãos, é interessante Davi fazer isso, porque, meus irmãos, Davi está nos ensinando que o nome de Deus está comprometido com seus eleitos. A fidelidade de Deus é a garantia da nossa condução no meio dos desafios. Davi, ele vai falar do nome de Deus, e nós sabemos, irmãos, que pelos contextos dos outros salmos, Davi sempre quando ele vai falar, e no próprio salmo, ele vai usar a figura pactual, pastoral, criacional de Yahvé. Por causa do seu nome, o Senhor estará comprometido em guardar os seus filhos. E Davi diz: Senhor, o Senhor me guarda por causa do seu nome. Irmãos, nós até cantamos algumas vezes aqui, né? Falando assim: Jesus, que doce nome, o seu nome é capaz de nos salvar. Irmãos, quantos de nós acreditam no nome do Senhor? Até falamos besteira no nome do Senhor Deus em vão. Nós somos uma geração que quer declarar, determinar, dominar, tomar posse. Mas, meus irmãos, o nome do Senhor não é para ser dito nesse contexto. O nome do Senhor é a nossa salvação. Sabe qual é o nome do seu filho? Jesus Cristo. E sabe o que significa Jesus? Salvará o seu povo dos seus pecados. Nós temos que confiar no nome do Senhor. Davi continua dizendo que ele vai buscar refúgio também no Deus da verdade. Olha o verso 5 que ele diz: nas tuas mãos, Senhor, entrego o meu espírito.
Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Meus irmãos, em meio à difamação, Davi repousa, irmãos, no Deus que ele conhece. E o Deus que ele conhece é o Deus da verdade. Ele não mente. Ele não é filho do homem para mentir. E aí Davi diz, por isso nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. Porque ele sabe, irmãos, que ele pode confiar no Senhor. Ele pode ter refúgio no Senhor. Porque o Senhor é quem o remiu. E o Senhor é o Deus da verdade. Irmãos, nas nossas expressões, nós precisamos lembrar da verdade que é a palavra de Deus. A Bíblia nos diz em João, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, por fim, Davi vai buscar mais um propósito aqui no meio da aflição. E ele vai dizer que o Senhor Deus é o Deus que vê. Diz o verso 7, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tem visto a minha aflição. Conheces as angústias da minha alma. Nós, quando a gente lê esse texto, não tem como lembrar de Agar. E no seu deserto, humilhada, o anjo do Senhor vai ao encontro dela. O anjo do Senhor a pastoreia, manda voltar para a casa do seu Senhor, promete cuidar dela, e ela diz assim, e conheceu o Deus que vê. Irmãos, nós precisamos crer mais que o nosso Deus vê as batalhas que passamos. O nosso Deus, Ele vê as nossas aflições, Ele conhece as nossas angústias. Meus irmãos, Deus não é indiferente ao cenário que estamos passando. Meus irmãos, o crente nunca sofre sem ser visto por Deus. Nós temos, às vezes, irmãos, em alguns momentos da nossa vida, que a gente acha que está sofrendo sem ser visto por Deus, como se Deus fosse limitado, como se o nosso sofrimento conseguisse colocar uma venda nos olhos do Senhor. Meus irmãos, aquele que ama o Senhor, ele nunca sofre sem ser visto pelo Deus da glória. E aí, meus irmãos, com esse cenário, o que nós podemos aprender então com Davi? Em primeiro lugar, nós podemos aprender que no cenário das lutas e da pressão, ainda que a gente reafirme quem é Deus, nós precisamos sempre olhar, meus irmãos, para o caráter de Deus. Irmãos, Davi não está apelando, e a primeira lição é essa. Na nossa luta, na nossa angústia, a Bíblia nos diz que uns confiam em carros e cavalos, mas o autor diz, eu confio no Senhor. Meus irmãos, Davi ensina para nós que o nosso clamor, no contexto da pressão, a base, o fundamento, é o caráter de Deus. Em ti, Senhor, me refugio. Meus irmãos, nós podemos ver isso claramente. Davi não está apelando em momento algum nesse texto para seu mérito, mas para a justiça de Deus. É isso que os reformadores chamam de sola gratia. É só a graça de Deus. Davi sabe, meus irmãos, que só existe livramento no agir de Deus por causa do seu próprio nome. Davi sabe, irmãos, que pessoas vão armar ciladas contra ele, como diz no verso 4, vão tirar do laço, vão usar amarras, mas ele sabe que pessoas idólatras vão vir contra ele, mas ele confia no caráter de Deus. O Salmo 31, meus irmãos, é um convite para quem está sob pressão e angústia a confiar no caráter de Deus. Por isso que Davi diz, irmãos, essa frase que nós gostamos muito de citar e que nos lembra a pessoa de Cristo: em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, nós podemos fazer isso. Nós conhecemos essa frase. E quando olhamos para Cristo, irmão, olha que Cristo, no contexto da cruz, da ira de Deus, onde se tornou maldito em nosso lugar, nós vemos Jesus dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Irmãos, por que somos tão orgulhosos e não conseguimos dizer ao Senhor, no meio das nossas pecaminosidades, das nossas pressões,
da nossa soberba. E quando a mão de Deus está pesando, nós não podemos dizer: Senhor, entrego nas tuas mãos o meu espírito. Eu falei isso uma certa vez, pegando aqui em Lucas, capítulo 23, que essa passagem que aqui Davi cita, é uma passagem que era dita dos pais para os filhos quando iam dormir. Os filhos tinham medo, tinham preocupações, e os pais repetiam para os filhos essa passagem, dizendo: nas tuas mãos entrego o meu espírito, para que o filho pudesse dormir confiando no Senhor. Irmãos, nas nossas crises, nas nossas dificuldades, busque refúgio no caráter de Deus. Deus é o nosso refúgio. A segunda lição que nós podemos aprender, irmãos, é que na realidade da dor, confie no Senhor. Quando olhamos no verso 9 até o verso 18, nós podemos ver que Davi, na realidade da sua dor, a sua única força foi confiar no Senhor. Ele vai dizer: compadece de mim, Senhor, porque eu me sinto atribulado. Quando a gente olha o verso 10, ele diz: gasta-se a minha vida na tristeza, e os meus anos em gemido, debilita-se a minha força por causa da minha iniquidade, os meus ossos me consomem. Olhando mais adiante, nós podemos ver que na crise dele, ainda que seus amigos o abandonem, ainda que os inimigos virem o rosto, ainda que ele seja esquecido por todos, ainda que ele se veja quebrado, ele vai dizer no verso 14: quanto a mim, confio em ti, Senhor. E eu disse: tu és o meu Deus. Irmãos, na realidade da dor, confie no Senhor. Na realidade da sua dor, confie no Senhor. Quando nós olhamos para os personagens bíblicos, e principalmente para Cristo, quando ele está orando no Getsêmani, quando ele está ali orando, e como diz Lucas, o seu suor como de gotas de sangue na sua dor, quando o cálice da ira de Deus está sobre ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Ele pede: passa de mim esse cálice, mas cumpra-se o quê? A sua vontade. Irmãos, quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu disse: tu és o meu Deus. Irmãos, como é bom poder abrir os lábios e o coração, no contexto da dor, e dizer: tu és o meu Deus. Quantos de nós, irmãos, vai dizer isso? Quantos de nós falam isso? Tu és o meu Deus. Havia brigas, havia confusões, nós vimos tudo isso. Mas Davi declara: tu és o meu Deus. Custe o que custar, irmãos, Davi diz: tu és o meu Deus. Nós somos chamados a confiar no Senhor. Na nossa dor, confiar no Senhor. E por que, irmãos? Em terceiro lugar, nós somos convidados a confiar no Senhor. E aqui, meus irmãos, eu deixei de maneira proposital para o final o verso 23 e o verso 24, porque o que confia no Senhor, o que busca refúgio no Senhor, o que lança sua dor no Senhor, e aquele que diz que o seu Deus, que o Senhor é o seu Deus, ele sempre vai levar aos outros o louvor pela fidelidade de Deus e vai motivar os outros a cantar ao Senhor. Porque, meus irmãos, olha o que Davi diz. Aqui, meus irmãos, Davi, depois de ver todo esse cenário, ele faz o quê? Ele demonstra a sua confiança, e aquele que confia no Senhor, ele deve levar os outros a louvar pela fidelidade de Deus. Ele deve motivar os outros a exortar, ele deve motivar e exortar os santos a adorar a Deus. Porque olha o que ele diz: amai o Senhor, vós todos os seus santos. Olha o que ele está dizendo. Ele está passando por uma dor grande, ele anuncia o caráter de Deus, ele ainda não viu todo o cenário, ele entrega nas mãos do Senhor o seu espírito, porque ele sabe que o Senhor Deus o redime. Ele vai dizer: quanto a mim, eu confio no Senhor. Mas quando ele olha, irmãos, para os santos, e aí veja a expressão, ele chama de santos, o que ele diz? Amai o Senhor.
Porque, irmãos, possivelmente as pessoas poderiam estar olhando para ele, vendo a sua súplica, vendo o seu sofrimento, vendo o seu lamento, mas ele reconhece a misericórdia do Senhor e ele convida os santos: amem ao Senhor. Irmãos, veja, ele vai dizer, diz assim, ele vai dizer: amem ao Senhor, os santos. Por quê, meus irmãos? Olha o que ele vai afirmar, olha a expressão. Porque, irmãos, o Senhor preserva os fiéis. Igreja, nós precisamos cada dia mais de pessoas que convidem os outros a amar o Senhor. Pela experiência da dor e pela experiência, ainda que os olhos não vejam, a graça bendita do Senhor. Porque, meus irmãos, a Bíblia chama isso de fé. E fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Irmãos, a igreja precisa de pessoas que, ainda que estejam sofrendo, que ainda precisam confiar no Senhor, a olhar para a igreja e dizer o seguinte: confie no Senhor, amem o Senhor, porque o Senhor preserva os fiéis. Querido irmão, porventura eu estou aqui e você está aqui, por quê? Porque Deus tem te preservado. Porque, meus irmãos, pelo nosso próprio braço, nós já teríamos desistido do Senhor. Porque quem sustenta é Deus. Davi diz: amai o Senhor, vós todos os seus santos, porque o Senhor preserva os fiéis, mas Ele retribui com largueza ao soberbo. Ame ao Senhor, porque o soberbo, aquele que não teme a Deus, aquele que brinca de servir a Deus, aquele que quer usar o Senhor Deus, aquele que peca contra a noiva de Cristo, o Senhor vai dar a justa paga. Mas, irmão, você e eu que amamos o Senhor e que estamos aqui constantemente lutando pelo Senhor, perseverando em oração, perseverando no meio de graça, nos cultos, ame o Senhor e exorte aos outros, persevere, porque o Senhor cuidará dos seus. E no verso 24, Davi diz: veja, irmãos, em todo o seu cenário, ele vai dizer: sede fortes, revigore-se o vosso coração, vós todos. Irmãos, veja só, que expressão linda: sede fortes, revigore o seu coração. Mas quem, irmãos? Os que esperam no Senhor, os que confiam no Senhor, são como os montes de cedro, não se abalam, mas firmes para sempre. Irmão, irmã, se você espera no Senhor, então revigore o seu coração e seja forte no dia da tua angústia e entregue a tua vida nas mãos do Senhor e diga para o seu próprio coração: tu és o meu Deus, e nas tuas mãos estão os meus dias. E anime um ao outro no Senhor. Irmãos, essa aplicação de Davi é uma aplicação para encorajar, para nos desafiar a olhar que nós somos chamados para perseverar no Senhor. Dor e angústia nós vamos ter, perda vamos ter, tristeza vamos ter, mas elas não são maiores do que o amor de Deus, o Pai, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Concluindo então, irmãos, quando a gente pensa em perseguição, em dor e tristeza, nós temos que ter um modelo. E aqui, meus irmãos, esse texto nos leva ao modelo. E o modelo é Cristo. Ele foi ultrajado, ele foi humilhado, ele foi pendurado no madeiro, ele sangrou, ele sofreu a ira do Pai por causa dos nossos pecados. E na sua morte, ele nos livrou da ira de Deus. Então se revigore, meu irmão, porque Cristo morreu na cruz para nos salvar da ira de Deus e nos perdoar os nossos pecados. Então o que cabe a nós é coragem e vergonha, humilhação diante do Senhor e um suspiro de alento, porque aquele que nos salvou
nos chamou para as boas obras que de antemão preparadas para darmos. E que Deus tenha misericórdia de nós. Amém.